Olá, estamos de volta para começar a quarta parte do nosso módulo 7 de Química Orgânica do primeiro semestre, acidez e basicidade de compostos orgânicos. O que nós estamos fazendo é estudando vários exemplos, comparando a força ácida de diversos compostos e procurando os colocar em ordem crescente ou decrescente de acidez e procurar mostrar a justificativa para cada caso. Depois de termos estudado a força ácida de alcanos, alcenos e alcinos, nós vamos agora continuar com os hidrocarbonetos, comparando um alcano com hidrocarbonetos aromáticos. Esse símbolozinho aqui, ó, é uma representação simplificada do benzeno. Aqui é o metano, aqui é o metilbenzeno, ou tolueno. Aqui são 2 anéis aromáticos, ó, e ali 3 anéis aromáticos. Por que será que essa é a ordem crescente de acidez? Você conseguiria justificar o porquê de cada situação? Primeiro, por que o metilbenzeno é mais ácido do que o metano? Veja bem, o metano, quando você tirar H+, você vai ter um carbânio, né, com apenas 25% de caráter S. Não tem ressonância. Quando você tirar esse H+ do metilbenzeno, o par de elétrons que fica aqui, ó, entra em ressonância com o anel aromático. Você vai ter 5 estruturas de ressonância. Quanto maior o número de estruturas de ressonância, mais estável é a base conjugada, mais forte é o ácido. Então, para explicar por que é que o metilbenzeno tem um hidrogênio mais ácido do que o metano, tá fácil. Tire o H+ dos dois. Qual é a base conjugada mais estável? Essa. Essa aqui não tem ressonância. Essa tem ressonância. Ela tem 5 formas canônicas de ressonância, que o par de elétrons entra em ressonância com o anel aromático. Vou já lhe mostrar como é que você faria essas estruturas de ressonância. E por que é que quanto maior o número de anéis aromáticos ligados no carbono que perdeu o H+, mais ácido será esse hidrogênio? Lógico. Aqui o par de elétrons pode entrar em ressonância com um anel aromático. Tem 5 estruturas de ressonância. Aqui o par de elétrons pode entrar em ressonância tanto com um anel como com o outro. Ele teria, vamos dizer assim, você faz ressonância com um, faz ressonância com o outro, 10 formas canônicas de ressonância. E ali ele pode entrar em ressonância com cada um dos anéis aromáticos. Tem muito mais estruturas canônicas de ressonância. Quanto maior o número de estruturas de ressonância, mais estável é a base conjugada, mais forte é o ácido. Nos ânions aromáticos, ocorre deslocalização da carga negativa no anel benzênico, no anel do benzeno. E quanto maior for o número de estruturas de ressonância, maior a estabilidade da base conjugada, mais forte será o ácido. Então vejam, quando no metilbenzeno, que é o tolueno, você retira o H+, o par de elétrons entra em estrutura, entra em ressonância com o anel aromático. Aqui se transforma numa dupla, ele vai ficar se deslocando pela posição orto, pela posição para, pela posição orto, aí ele volta para cá e o par de elétrons volta a subir. Ó. Nós temos 5 estruturas de ressonância. Se tiver 2 anéis aromáticos, dá para fazer isso 2 vezes. Se tiver 3 anéis aromáticos, dá para fazer isso 3 vezes. Então, quanto maior o número de estruturas de ressonância, mais estável é a base conjugada. Quanto mais estável for a base conjugada, mais forte será o ácido. O hidrogênio será mais ácido, terá maior tendência de ser liberado na forma de H+. Show de bola. Mais alguns exemplos com ácidos carboxílicos, sendo que a maioria dos casos você já tem resposta. Entre o ácido 1, 2, 3, 4, butanoico, propanoico, etanoico e metanoico, por que essa é a ordem crescente de acidez? Ora, Alexandre, o hidrogênio tem um efeito indutivo doador praticamente desprezível. O metil tem efeito indutivo doador. O etil, maior o efeito indutivo doador do que no metil. E o propil tem um efeito indutivo doador maior do que o etil. Quanto maior o efeito indutivo doador, 2 respostas. Menor a polaridade da ligação OH. Quanto menor a polaridade da ligação OH, mais difícil a saída do H+. Portanto, mais fraco será o ácido. Agora, pela base conjugada, depois que tirar o H+, quanto maior o efeito indutivo doador, maior a densidade eletrônica do oxigênio, que já está negativo na base conjugada. Quanto maior a densidade eletrônica do oxigênio, menos estável será a base conjugada. Quanto menos estável a base conjugada, mais fraco será o ácido. Então, está aí a ordem crescente de força dos ácidos, e nós já sabemos
já sabíamos até, que quanto mais forte for o efeito indutivo doador, mais fraca ou mais fraco será o ácido, menor será a acidez. Vamos ver outro exemplo. Agora nós temos o ácido etanóico, o ácido cloroetanóico, o ácido dicloroetanóico e o ácido tricloroetanóico. Tá fácil, não tá? Primeiro, porque esse é o mais fraco de todos, porque ele tem efeito indutivo doador. Efeito indutivo doador diminui a força ácida. Agora, por que esses, à medida que vai aumentando o número de cloros, um átomo de cloro, 2 átomos de cloro, 3 átomos de cloro, vai aumentando a força ácida? Porque o átomo de cloro tem um efeito indutivo negativo, efeito indutivo retirador. Quanto maior o número de efeitos indutivos retiradores, mais forte é o ácido. O ácido tricloroacético é um ácido já bastante forte, ó, porque ele tem 3 efeitos indutivos retiradores. E o que é que o efeito indutivo retirador faz? 2 respostas. Aumenta a polaridade da ligação OH. Se aumenta a polaridade da ligação OH, facilita a saída do H+, mais forte é o ácido. Segunda resposta. Agora pela base conjugada, depois que tira o H+. Esses efeitos indutivos retiradores, ou efeito indutivo negativo, diminui a densidade eletrônica do oxigênio, dispersa a carga negativa do oxigênio, aumenta a estabilidade da base conjugada, aumentando a força do ácido, ok? Tá vendo? A maior parte dos exemplos que nós mostrarmos aqui, nós já temos a resposta. Nós já sabemos como analisar a força ácida de quaisquer compostos orgânicos. Agora nós temos o ácido iodoetanóico, bromoetanóico, cloroetanóico e fluoetanóico. Dá para explicar essa ordem crescente de acidez? Tenho certeza que você está dizendo. Lógico que sim. Porque iodo, bromo, cloro e flúor são átomos mais eletronegativos do que o carbono. Então eles têm efeito indutivo negativo. Quanto mais forte o efeito indutivo negativo, mais forte é o ácido, porque aumenta a polaridade da ligação OH, ou então dispersa a carga negativa da base conjugada, estabiliza a base conjugada. O flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. Então o flúor é quem tem o maior efeito indutivo negativo e o iodo é quem tem o menor efeito indutivo negativo. Por isso que a ordem crescente de acidez é essa que está aí representada, ok? Então são efeitos indutivos retiradores ou negativos que aumenta a força ácida. Efeito indutivo doador ou positivo que diminui a força ácida. Esse exemplo você ainda não viu, porque são ácidos dicarboxílicos. Aqui nós temos um ácido dicarboxílico, ou o ácido oxálico, que é o ácido etanodioico, o ácido propanodioico e o ácido butanodioico. Alexandre, qual é a explicação para o ácido oxálico, também chamado de etanodioico, ser o mais forte e o ácido butanodioico o mais fraco? Você poderia imaginar que esses carbonos aqui, eles têm efeito indutivo doador. Aqui não tem efeito indutivo doador. Lembre-se que o efeito indutivo doador diminui a acidez. Aqui já tem um carbono, empurrando elétrons para um, empurrando elétrons para outro. Então, por isso que ele acaba sendo mais fraco do que o ácido etanodioico. Aqui já tem 2 carbonos, ó, empurrando elétrons para um lado, empurrando elétrons para o outro. Então, quanto maior o número de carbonos, mais fraco será o ácido, e podemos explicar que acaba se exercendo aí um efeito indutivo doador para ambas as carboxilas. Em geral, os ácidos dicarboxílicos alifáticos e saturados, ó, são tanto mais fracos quanto maior o número de átomos de carbono. Então, à medida que vai aumentando o número de átomos de carbono, você vai tendo aqui efeitos indutivos doadores que diminuem a acidez. E por que diminui a acidez? Porque diminui a polaridade da ligação OH e porque também aumenta a densidade eletrônica da base conjugada, diminuindo a sua estabilidade. Então é interessante esse caso, ok? Então a força, outro exemplo interessante aqui, ó, é para ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. Portanto, se ioniza em mais de uma etapa. Isso aqui é interessante. A força de um ácido pode variar da primeira para a segunda ionização. Então, nós ainda não tínhamos analisado os diácidos, por exemplo. Quando pontes de hidrogênio são formadas e estabilizam o ânion intermediário,
após a saída do primeiro hidrogênio. Isso é interessante. Tem alguns compostos orgânicos ácidos que têm 2 hidrogênios ionizáveis. Ele tem muita facilidade de perder o primeiro, ele perde. Só que depois que ele perde o primeiro hidrogênio ionizável, forma uma ponte de hidrogênio intramolecular, dentro da própria molécula, entre essa base conjugada e o outro hidrogênio que ele tem. Aí esse outro hidrogênio agora fica muito difícil de ser perdido, porque ele está preso no oxigênio da base conjugada. Então ele teve uma primeira etapa de ionização bem fácil de acontecer, foi um ácido bem forte na sua primeira ionização, mas agora vai ser um ácido extremamente fraco na sua segunda etapa de ionização, porque o segundo hidrogênio ionizável vai estar preso na base conjugada através de uma ligação de hidrogênio, que é uma das ligações intermoleculares mais fortes, não é a mais forte, mas é uma das mais fortes, prendendo o hidrogênio, então vai ser difícil dele ser liberado. A segunda etapa de ionização dele vai ser muito fraca. Um exemplo, isso cai muito em prova, é o ácido maleico e o ácido fumárico. Eles são isômeros cis-trans. É o ácido 1, 2, 4. É o ácido cis-buteno-dioico e o ácido trans-buteno-dioico. Não precisa numerar a dupla, porque a dupla sempre vai estar aí nessa posição. Precisa dizer but-2-en-dioico, porque sempre vai estar aí. E eles são mais conhecidos como o ácido maleico, que é o cis, e o ácido fumárico, que é o trans. Veja bem, qual é o mais ácido na primeira etapa de ionização? O pKa da primeira etapa de ionização do maleico, que é o cis, é 1,92. E do fumárico, que é o trans, é 3,02. O que é que a gente sabe? Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, na primeira etapa, pode colocar aqui, ó, o maleico é mais forte, o fumárico é mais fraco. Ok? O maleico tem mais tendência de perder H+. E qual seria a justificativa? Sabe qual é a justificativa? Quando o maleico perde o primeiro H+, que pode ser de qualquer uma das duas carboxilas, isso é indiferente, vamos supor que ele perdeu da carboxila de baixo. Aí ele forma aqui a base conjugada. Só que essa base conjugada, ó, forma uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio da outra carboxila. Isso estabiliza muito a base conjugada. Como estabiliza muito a base conjugada, esse ácido, na sua primeira etapa de ionização, tende a ser mais forte. Se ele perder aqui o trans, o fumárico, perder o H+, não tem como formar uma ponte de hidrogênio. Porque o oxigênio negativo da base conjugada não tem como se ligar a esse hidrogênio, que para ser ponte de hidrogênio, né, pessoal? O hidrogênio tem que estar ligado ao oxigênio. Não tem como se ligar lá para o outro lado. Ok. Já na segunda etapa, quem é o mais forte? É o maleico, 6,23, o pKa, ou fumárico, 4,38. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Na segunda etapa, o fumárico é mais forte do que o maleico. Por quê? Porque o fumárico já perdeu o primeiro H+, pode perder o segundo H+ também. É lógico que o pKa da segunda sempre é maior, indicando que à medida que um ácido vai perdendo H+, ele vai ficando mais fraco. Isso é verdadeiro para qualquer ácido, tá certo? O segundo hidrogênio ionizável já é mais difícil de sair do que o primeiro. Sempre a segunda etapa é menos ácida do que a primeira. Mas no caso aqui, o maleico, que era mais ácido na primeira etapa, ficou com um pKa maior ainda. Quanto maior o pKa, menos ácido é. Por que é que esse segundo hidrogênio ionizava agora? No caso do maleico, está muito difícil de sair, pessoal. Porque ele está preso através de uma ponte de hidrogênio. Tá vendo aí? Então a explicação, isso já caiu em prova de específica aberta, que é considerada maravilhosa. Já explicamos a primeiro pKa, porque o do maleico era mais forte do que o do fumárico. E agora estamos explicando o segundo pKa, porque o do fumárico é mais forte do que o do maleico. Porque o do maleico, ó, está preso o H+ na ponte de hidrogênio da base conjugada da primeira carboxila, e aí fica muito difícil desse hidrogênio sair na forma de H+, ok?